Olá! O produto iônico da água é a constante de equilíbrio da autoionização da água. O produto iônico da água, Kw, vale 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. E, como você deve saber, subentende-se que os problemas de pH são a 25 graus Celsius, salvo menção em contrário. A pergunta é, e se tivermos um problema de pH em outra temperatura? Como Kw varia com T? Ao aquecer ou resfriar uma amostra de água? Como calcular o pH de um meio neutro numa outra temperatura que não seja 25 graus Celsius? É isso que veremos ao resolver a questão dissertativa da FUVEST que eu selecionei para este vídeo. O produto iônico da água, Kw, varia com a temperatura conforme indicado no gráfico 1. No eixo x, temos a temperatura em graus Celsius, no eixo y, Kw expresso como múltiplo de 10 a menos 14. Notamos que o gráfico é uma função crescente. Quando a temperatura aumenta, Kw aumenta. Item A. Na temperatura do corpo humano, que a questão assume ser 36 graus Celsius, qual é o valor de Kw e qual é o valor do pH da água pura e neutra, ou seja, de um meio neutro nesta temperatura. Para seu cálculo, utilize o gráfico 2. Perceba que nesse gráfico temos aqui valores no eixo x, aos quais corresponde no eixo y o logaritmo do valor expresso em x elevado a meio. Ou seja, digamos que eu escolho o valor 3 e faço uma leitura no gráfico. Eu terei determinado o logaritmo de 3 elevado a meio. Item B. A reação de autoionização da água é exotérmica ou endotérmica? Justifique sua resposta analisando dados do gráfico 1. Esta equação representa o processo químico de equilíbrio chamado autoionização da água, cuja constante de equilíbrio Kc recebe um símbolo especial Kw, esse W vem do alemão Wasser, e a expressão dessa constante de equilíbrio é esta concentração dos produtos, uma vezes a outra, dividida pela concentração do reagente, porém o reagente não aparece explicitamente porque é solvente. Muito bem. A 25 graus Celsius isso vale 10 a menos 14, mas o que a questão quer é o valor disso a 36 graus Celsius. Façamos então uma leitura do gráfico 1 a 36 graus Celsius. Então, o valor de Kw a 36 graus Celsius é 2,2 vezes 10 a menos 14, porque lembre-se, aqui temos os valores de Kw expressos em 10 a menos 14. 2,2 vezes 10 a menos 14. Isso responde esse item. E para calcularmos o pH da água pura nessa temperatura, necessitaremos exatamente desse valor. Em um meio neutro, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Então, temos note que daqui para cá, extraímos a raiz quadrada de ambos os lados, ficando com concentração de H+ igual a raiz quadrada de Kw. E extrair a raiz quadrada é a mesma coisa que elevar este algo a meio. Substituindo o valor que encontramos para Kw, temos isto e podemos, considerando que é o produto e esse produto está elevado a meio, desmembrar em 2,2 elevado a meio vezes 10 a menos 14 elevado a meio. Vamos prosseguir então mais abaixo. E para efetuar 10 a menos 14 elevado a meio, basta conservar a base e multiplicar menos 14 por meio, o que vai dar 10 elevado a menos 7. Nosso problema agora é descobrir quanto é 2,2 elevado a meio. Porém, lembre-se que ele disse que podemos usar no cálculo o gráfico 2. Voltemos então a ele.
Lembre-se de que nesse gráfico, para valores de x expressos aqui, temos o logaritmo de x elevado a meio, e justamente o que queremos ali é 2,2 elevado a meio. Por isso, vamos escolher o 2,2 aqui e efetuar a leitura. Vamos descobrir o log de 2,2 elevado a meio. Assim, concluímos que o logaritmo na base 10 de 2,2 elevado a meio, log de 2,2 elevado a meio, vale 0,17, resultado que vamos utilizar na continuação da resolução. Como o log de 2,2 elevado a meio é 0,17, podemos afirmar que 10 elevado a 0,17 é igual a 2,2 elevado a meio. Então, descobrimos que aqui podemos colocar 10 elevado a 0,17. Já percebeu, então, que colocando aqui 10 elevado a 0,17, vamos conservar a base, somar os expoentes e expressar a concentração de H+, como uma potência de 10, o que facilitará bastante descobrir o pH. Então, substituímos 10 elevado a 0,17 aqui, conservamos a base, somamos expoentes e expressamos a concentração de H+, como uma potência de 10. O expoente com o sinal trocado é o pH. Concluímos, portanto, que o pH é 6,83. Isto resolve o item A da questão, e note uma coisa bem interessante, que a água aqui, no caso, é pura, o meio está neutro, mas o pH não é 7. Por que o pH não é 7? Porque nesta temperatura, Kw não vale 10 a menos 14, e sim 2,2 vezes 10 a menos 14. Problemas de pH são subentendidos a 25 graus, salvo menção em contrário, e neste caso, Kw não é 10 a menos 14, justamente porque a questão explicitou que estamos trabalhando a 36 graus Celsius e deu informações referentes a essa temperatura. Resolvemos, então, todo o item A da questão e temos agora a condição de passar para o item B, que pergunta se a autoionização da água é exotérmica ou endotérmica. O que nos dá a resposta a isto é o padrão crescente da constante de equilíbrio da reação de autoionização em função da temperatura. O padrão de constante de equilíbrio crescendo em função do aquecimento é característico de reações endotérmicas. O que vamos mostrar agora é justamente que esse padrão crescente de Kw com a temperatura é compatível com o deslocamento de equilíbrio sofrido por uma reação endotérmica quando a temperatura é aumentada. Note que, sendo a reação endotérmica, é como se o calor fosse um reagente e o acréscimo de calor ao sistema, quando aquecemos, faz o equilíbrio se deslocar para a direita, de acordo com o princípio de Le Chatelier. Isto faz a constante de equilíbrio aumentar, porque teremos mais produto, maior concentração de produto nessa nova temperatura. Repetindo, então, quando uma constante de equilíbrio tem esse padrão crescente em função da temperatura, isso é característico de reação que é endotérmica no sentido direto, porque o aquecimento desloca para a direita. É isso.